Bom dia, galera do terceiro ano! Coisa boa começar aí o dia com vocês, animados. Em algumas aulas, estudando aí sobre a cultura indígena, sobre os grafismos indígenas, né? Fizemos um passeio bem interessante. E hoje nós vamos adentrar um povo muito especial para a nossa história, que são os portugueses, tá? Não propriamente o estudo do povo, mas sim as heranças que eles nos deixaram, as heranças culturais que eles nos deixaram. E para iniciar a nossa aula, eu tirei a foto aqui da abertura do nosso capítulo. E aqui nós vemos uma menina fazendo o desenho, como é o nome, meu Deus, desse negocinho que fica na parede? Isso, azulejo, muito bem. Essa pintura, né, que ela tá fazendo nesses azulejos são pinturas da herança portuguesa, né? Os portugueses utilizavam essas pinturas nos azulejos, né? E existem regiões no nosso país onde os portugueses se fixaram, né, com mais afinco, que existem muitas construções ainda com esses azulejos, que também nós vamos ver aqui, algumas aqui na nossa aula de hoje, certo? E, bom, aqui tá perguntando pra gente, né, na abertura aqui, se vocês já viram com azulejo assim, enfim, podem até ter visto, mas não sabiam que eram heranças portuguesas, não é mesmo? Então, vamos adentrar aí ao nosso capítulo, vamos para a página 88, certo? Fala, galera do terceiro ano, vamos lá, né? Página 88, então vamos começar. Azulejos portugueses. Reparem aí na imagem inicial do nosso capítulo, a tonalidade já, branco e azul. Isso vai se repetir, né, bastante nessa herança deixada aí pelos portugueses, tá? Vamos lá. Em abril do ano de 1500, as caravelas portuguesas aportaram pela primeira vez em terras brasileiras, tá? Caravelas é um tipo de embarcação, né, minha gente, que os portugueses usavam para navegar, e aportaram quer dizer que chegaram, tá? Os portugueses trouxeram vários hábitos, crenças, festas e manifestações artísticas que passaram a fazer parte da cultura brasileira. A folia de reis, as quadrilhas de festa junina, a própria língua, a nossa portuguesa, instrumentos musicais como viola, piano, cavaquinho, entre outros. São alguns exemplos de nossas raízes portuguesas. Então, olhem só quanta herança nós temos, quanta herança cultural nós temos dos portugueses, não é? A folia de reis, aqui como segue na imagem, que depois nós vamos pesquisar o que é isso, né? As quadrilhas juninas, como também vemos aqui agora, né? As quadrilhas que nós conhecemos tanto, né? E também aí a gente vai falar dos instrumentos que eles deixaram, né? A viola, o piano, o cavaquinho, entre outros, certo? E aí ainda diz o seguinte, um elemento muito importante na cultura portuguesa são os azulejos pintados à mão e ornamentados com desenhos cheios de detalhes. Os azulejos portugueses chegaram ao Brasil há centenas de anos e foram usados em igrejas, conventos, residências e edifícios públicos. Galera, olha só essas imagens. Olha isso. Olha o detalhe desses azulejos. Olha como se destaca na construção. Olha essa próxima. No caso aqui é uma igreja, né? Mas reparem aí na tonalidade do branco e azul e em pensar que tudo isso é feito de azulejo e pintado à mão, um por um, né? Isso é muito lindo. Bom, essa imagem está no livro de vocês, se eu não me engano, ou é bem parecida. É uma construção também com os azulejos portugueses. Vamos lá, né? A maioria dos azulejos portugueses estão nas cidades litorâneas das regiões Norte e Nordeste,
com destaque para as cidades de Salvador, Bahia, São Luís, Maranhão e Belém do Pará, tá? Tem até aqui também, quer saber mais? O endereço disponibilizado aqui pelo livro, onde você pode olhar outras construções, enfim, um pouco mais, pesquisar uma pesquisa um pouco mais aprofundada, tá? Recomendo aí para quem gosta de ir um pouquinho mais além, tá certo? Vamos aí para a página 89. Galera, vamos lá. Observe as imagens. Vocês já perceberam que a tonalidade que prevalece aqui nesses azulejos portugueses é a tonalidade do branco e do azul, tá? E também as formas geométricas não poderia deixar de aparecer, né, minha gente? Que dá essa impressão de conformidade e de encaixe perfeito, não é? Aí diz assim: os azulejos portugueses apresentavam formas geométricas para a criação de seus desenhos. Eles tinham tonalidade de azul e seus desenhos se repetiam, criando um padrão. Com a orientação do professor, recorte uma folha de papel, que nós vamos utilizar do nosso próprio caderno, criando quadrados como azulejos. Crie um desenho para o primeiro quadrado e repita nos outros para fazer um padrão. Então, olha só, você vai pegar uma folha do seu caderno de desenho, você vai fazer vários quadrados, não muito grandes, mas também não muito pequenos, para que você faça essa construção que está aqui na nossa página 89, para que você monte e fique assim, parecendo que você está colocando azulejo numa parede, certo? E os desenhos, eles têm que se completar. Vocês percebem aqui que os desenhos se complementam, se completam, né? É o mesmo padrão que um vai completando o outro. Então, essa já é uma tarefa. E eu nem preciso dizer para vocês qual tonalidade que vocês vão usar, né? O fundo da folha vai ser branco e o lápis ou a canetinha, a tinta, enfim, o que você for usar será azul, certo? Essa é a atividade de hoje. Essa aqui tem que ser bem bonita, que tem que pegar a folha toda para dar esse efeito bem bacana, ok? Com essa primeira atividade, nós vamos representar a azulejaria portuguesa. Para isso, nós vamos fazer 6 quadrados de 8 por 8 centímetros. É só desenhar os quadrados com a régua e recortar. Então, nós vamos dobrar um quadradinho desses 2 vezes ao meio, ó. Dobrei uma vez e mais uma vez. Agora, nesse 1/4 de azulejo, eu vou criar um grafismo. Pode ser com formas geométricas ou figurativas, solte a sua imaginação. Então, nós vamos passar o lápis novamente por cima desse desenho para o grafite ficar bem forte. Eu utilizei um lápis 8B. Então, a gente faz a técnica para a cópia. A gente dobra a folha e passa algum material por cima. Aqui eu passei o pincel atômico, mas você pode usar uma tesoura, cola. Quando abrir, vai ficar marcado do outro lado. Então, é só passar por cima das linhas o lápis novamente. Agora, é só repetir essa técnica com o resto do desenho. Você vai precisar passar o seu desenho para os outros 5 quadradinhos. Para isso, eu sugiro que você vá até numa janela. Coloque essa primeira folhinha por baixo e as outras por cima para ir copiando. Para imitar a azulejaria portuguesa, nós vamos pintar os desenhos com azul. Pode ser vários tons de azul e pintar todos da mesma maneira. Se você preferir, assim como eu, pode deixar o fundo branco. E também pode contornar todo o seu desenho com uma canetinha preta, que fica bem legal, destaca o desenho. Para concluir, é só colar um quadrado do lado do outro. E podemos perceber uma coisa bem interessante: os encontros dos vértices, que são os cantos, geram um novo